Eu acertei 12 de 20, eu fiquei muito Pessoal, triste. vai lá, por favor, no Good bate-papo. morning. Me envie o Bom seu dia. nome para valer como chamada. Bom dia, quem está chegando agora. Me envie o seu nome lá no bate-papo. Vai lá no chat e me manda o seu nome para valer como chamada. Isso, estão me mandando. Antes de eu começar a explicar, turma, eu tenho alguns recados, alguns combinados para fazer com vocês. Isso, vai lá no bate-papo e me manda o nome, senão você vai levar falta na aula. Certo? O Pedro, você não gosta de mim? Cadê o Pedro Bergman? Bergman, você não gosta de mim? Estou Oi, chateadíssima. Bia, bom dia. Bom dia. Cadê o Pedro Bergman? Pedro, estou chateadíssima com você. Bom dia. Sim, Isabela, eu encontrei o vídeo, tá? Eu mando o link lá no grupo depois para vocês verem, tá bom? Que vídeo? É que eu tinha comentado que tem um vídeo super legal sobre as contribuições das matrizes africanas para a nossa sociedade, né? Que não foram só os iorubás que contribuíram, né, para a nossa cultura. Outros povos também contribuíram. Aí tinha um vídeo super legalzinho que eu falei que ia mandar para vocês, tá? Aí eu mando depois para vocês, tá? Eu esqueci de mandar mesmo. Eu mando hoje. Beleza? Certinho? Isso, turma, vai me mandando o nome quem não mandou ainda. Pessoal, alguns comentários. Já corrigi o desafio de vocês, já estou com a nota de todos. A maioria fez, alguns alunos não fizeram, né? O que acaba sendo preocupante, porque a nota do desafio é como se fosse a nota de prova, né? E se você não faz, é como se você não tivesse feito a prova. Então, ao longo do dia de hoje, eu vou chamar alguns alunos lá no WhatsApp para saber o porquê que o aluno não fez, né? E pensar aí como é que a gente vai fazer essa recuperação dessa nota, certo? Aqueles que fizeram, eu fiquei muito satisfeita, porque eu vi que vocês se dedicaram, as respostas que vocês tinham que digitar para mim foram respostas muito boas, eu vi que vocês pesquisaram, escreveram com as suas próprias palavras, e é isso para mim o que importa, ver que vocês correram atrás do entendimento para responder cada uma das questões. Tudo bem? Certinho? E aí o seguinte, pessoal, eu não vou expor ninguém aqui. Eu não vou projetar na tela para vocês a nota de todos os alunos. Que imagina, das questões todas, você tirou 5, sabe? De quantas que eram? Acho que eram 22 questões. Deixa eu confirmar aqui do sétimo ano. Eram 20 questões. Imagina se das 20 você acertou só 5. Sua nota foi muito baixa, né? Eu não vou te constranger dessa forma. Então já tem a nota de todos vocês. Então é o seguinte, as nossas aulas acabam meio-dia e 15, não é? Então a partir de meio-dia e 15, se você quiser saber sua nota, você vem e me chama. Bia, qual que foi a minha nota? Tá? E aí eu vou te falar. Por exemplo, Renato, eu acertei 9 de 20. Não, você provavelmente ainda não recebeu a sua nota final porque eu não corrigi aquelas de digitar Acertei resposta. 12. Ela só tava de marcar alternativa fechada, as abertas deu todas como errado. A minha também tava assim. Porque eu precisava corrigir. Aí eu já corrigi tudo, tá? Então, por exemplo, quando você terminou, você tinha acertado só 9, pode ser que a sua nota tenha aumentado, porque eu corrigi manualmente as questões de digitar a resposta, tá? Então, eu é que preciso colocar lá um certinho, senão ela fica como errado, tá? Porque o Google Forms, ele só corrige as questões fechadas. As questões que precisam digitar as respostas, eu é que tenho que corrigir manualmente, tá Para bom? estudar, para estudar para sua prova, eu fiz outro formulário no Google Forms e eu fui respondendo. Foi Antes de. respondendo. Tudo bem. Cada um tem Agora uma técnica, né? Teve aluno também. que fez resumo no caderno, teve aluno que fez mapa mental, teve aluno que assistiu o SAS TV, e assim por diante. Cada um vai desenvolvendo as suas técnicas de estudo, né? E isso é muito importante, cada um achar a melhor forma de entender o conteúdo. Tudo bem? Certo? Pessoal, é o seguinte. Então,
Quando der 12h15, você me manda lá no WhatsApp, Bia, eu sou, por exemplo, a Maria, do sétimo azul, me manda, por favor, a minha nota. Eu peço para que se identifique, porque eu não tenho os telefones de vocês salvos, tá? E aí, se você, Bia, qual foi a minha nota? Bia, aqui é o João. Nossa, eu tenho o João em todas as turmas, né? Então, me manda qual é o seu nome e qual é a sua sala, que aí eu abro certinho e te mando qual foi a sua nota, tá bem? Se eu procurar você ao longo do dia, significa que você não fez o desafio, a gente vai ter que procurar aí uma forma de você fazer. Tudo bem? Não adianta me mandar mensagem agora, não adianta me mandar mensagem enquanto eu estiver dando aula, que eu vou estar focada aqui nas minhas aulas, tá? Não vou parar agora para caçar sua nota. Beleza? Eu já vou te mandar para mim não esquecer, tá? Tá, mas assim, eu só vou ver depois que as aulas acabarem, eu não vou ver agora. Beleza? Certinho? Outra coisa, eu mandei lá no grupo do sétimo ano a seguinte mensagem: preciso dos nomes dos alunos que não têm e-mail Gmail. Só um aluno me procurou. Só um. Pessoal, todo mundo tem e-mail do Gmail ou alguém não tem? Só esse aluno que já conversou comigo não precisa. Eu não tenho. Pelo que o professor Júnior ontem falou, parece que eu tenho um negócio que é 80 Gmail. Eu não sei se isso é e-mail. Agora eu não sei olhar essas coisas, não. Eu sei que eu Gmail, Renato. Aí deu Renato Sabino 80 Gmail. Eu não sei o que é isso, não. Então é então tenho. Então, por exemplo, ó, presta atenção. Me parece que o professor Marcos, um tempo atrás, ajudou vocês a criar um e-mail do Gmail. Vou mandar para vocês como é que é, ó. Gmail, tá? Ó, mandei aí, todo mundo viu, tá? Se você já criou com o professor Marcos, você já tem. Bia, mas eu não lembro qual que é o e-mail, não é qual que é a senha. Então conversa com ele, vê se ele consegue te ajudar a lembrar. Por quê? Prestem atenção, muita atenção no que eu vou explicar agora, para depois não dizer que não sabia, não dizer que não está entendendo como é que está funcionando e assim por diante, ok? Mas pode usar o da mãe? Pode, mas deixa eu explicar primeiro, tá? É o seguinte, eu criei uma sala de aula virtual para a turma de vocês, tá? Uma turma do sétimo ano. Só que para ter acesso a essa turma, você precisa de um e-mail do Gmail, tá? Então, quem já tem e-mail do Gmail, ótimo. Quem não tem, ou vai conversar com o responsável para ver se o pai ou a mãe tem um que possa utilizar, ou vai perguntar se pode criar um. Bia, a minha mãe não me deixa eu criar um e-mail, eu não tenho um e-mail, meu pai e minha mãe não deixou, minha avó não deixou eu criar um e-mail. Não tem problema, tá? Então, o que vocês vão fazer de hoje até segunda-feira, tá? De hoje até segunda-feira, você vai verificar se você tem um e-mail do Gmail. Se você tem e sabe a sua senha, ótimo. Se você não tem, você vai conversar na sua casa se você pode criar um. Bia, eu uso da minha mãe. Tudo bem. Eu uso do meu pai. Tudo bem, não tem problema. Você precisa saber um e-mail e uma senha do Gmail, tá? Pode ser seu, pode ser de sua mãe, pode ser do seu avô, enfim, tá bom? Preciso que você tenha acesso a um. Beleza. Se a sua família autorizou você criar um e-mail do Gmail ou a mãe te deu o e-mail do Gmail para você acessar, ótimo também. Bia, a minha mãe não me deixou criar um e-mail, meu pai não deixou criar um e-mail. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai me procurar até segunda-feira para que você negocie comigo, para que chegue a uma forma de como é que eu vou receber as suas atividades. A Isadora está pedindo para entrar. É só o link, não tá com sala Ô, de... Isadora Ferreira. Tá sim, tem uma senha que é 1, 2, 3, 4. Tem a senha. Deixa Mas entrar, só gente. digitar a senha. Consegui entrou? entrar. Ô, Bia. Tá. Ô, Bia. Porque não coloquei Ô, Bia, Peraí, um de cada vez. Peraí, Enzo, pode falar. Eu tô com o e-mail que eu tô usando agora, é tipo, não é Gmail, mas dá pra usar de boa. É Hotmail? Não, eu Não, é preciso que próprio. seja o Gmail. Porque se Não, domínio você... próprio tá certo. Eu consigo logar no site da Gmail. Então tá. Porque talvez você tenha dificuldade. Tá bom? Mas se você tiver dificuldade, você me fala, tá, Enzo? Fala, Isadora. Mas para que serve esse tal de Gmail? Calma que eu vou explicar. Então, calma que eu vou explicar. Bia,
Oi. Como eu entrei agora, eu não sei pra que serve que você tá falando do e-mail. Calma, então vamos lá. Eu tô dizendo... É pra colocar o nome no chat? Isso, coloca o nome lá para mim. O que eu estou dizendo? Que vocês vão ter que verificar se você tem o e-mail do Gmail. Se você não tiver, você vai conversar na sua casa se você pode criar um e-mail do Gmail, tá? Ou se sua mãe, se seu pai pode emprestar o e-mail deles para você acessar a nossa sala de aula virtual, ok? Certo? Se você não tem um e-mail na sua casa, sua família não deixou você criar um e-mail, você vai me mandar uma mensagem lá no WhatsApp para que eu te diga como é que você vai enviar as atividades para mim, ok? Certo? Antes de continuar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né? Isso daí. O e-mail do Gmail é um e-mail como qualquer outro. Então, por exemplo, estou mostrando para vocês aqui qual que é o meu e-mail, ok? Certo? Então, esse aqui é o e-mail. Tá. E aí, com o uso do e-mail, um e-mail qualquer, né, que você vai criar, sendo do Gmail, você vai ter acesso à sua sala de aula virtual. Eu, Bia, criei uma sala de aula virtual para cada turma que eu trabalho no Atenas, ok? Se você não tiver acesso ao Gmail, você não consegue ter acesso a essa sala de aula virtual. Por isso que eu perguntei. Bia, mas se minha mãe e meu pai não me deixarem ter e-mail do Gmail, eu vou ser prejudicado? De forma alguma. Eu vou te mostrar de outra forma como é que você vai entregar o trabalho comigo, certo? Então, aqui, ó, é a sala de aula do 7º ano. Então, é isso daqui, a sala de aula. Por que eu criei essa sala de aula virtual? Porque quando eu passo uma tarefa para vocês, eu coloco lá no SAS Conecta, não coloco? Ah, faz a página 15. Só que como que eu vou verificar que todo mundo fez a página 15? Não tem jeito, né? Pelo SAS Conecta eu não consigo ver. Agora, aqui por esse sala de aula, vocês têm como me enviar a atividade, certo? Tudo bem? E aí, eu coloco a atividade para vocês fazerem no SAS Conecta e vocês vão colocar aqui no Google Sala de Aula, na sala virtual, a atividade que você fez. Então, essa Mas daqui... todo mundo vai ver a nossa resposta, não vai? Não, calma aí, calma, Renato. Isso daqui é a página inicial da turma de vocês. O que eu já coloquei aqui? Eu coloquei uma mensagem de boas-vindas e aqui vai aparecer que eu já tenho uma atividade. Então, vocês vão aqui em atividades e vai aparecer que já tem uma atividade que eu coloquei para vocês, certo? Então, depois eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer essa atividade, blá, 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 blá. Pessoal, como é que você vai fazer para acessar a sua sala de aula, né? A turma do 7º ano, tá? Eu vou enviar para vocês, isso na terça-feira, um link, certo? Com código de acesso a essa sala de aula. Você pode cansar de procurar no Google 7º ano Atenas, 7º ano Beatriz, vocês não vão conseguir achar. Vocês só vão conseguir acessar essa sala com o código e o link que eu enviar para vocês, ok? Certo? É E só aí... para um dia ou é constante? Tipo um grupo de WhatsApp? Não, ele é só para envio de atividade. E aí, por exemplo, faz a atividade da página 50 no seu caderno e me envia, tá? E aí você vai enviar. Quando o Renato perguntou, Bia, mas os colegas vão ver. Não, quem tem acesso àquilo que foi postado, só eu vejo, tá? Então, o Renato postou a atividade dele, só eu, Bia, vou ter acesso, certo? O Davi não vai conseguir ter acesso. A Antonieta não vai ter acesso. A Duda não vai ter acesso. Só eu, ok? O que todo mundo tem acesso é a descrição da atividade e os recados que eu colocar lá. Bia, que recado que você vai colocar? Aquele mesmo que eu colocar no SAS Conecta. Faz a atividade da página tal. Ok? Certo? Para ter um passo a passo de como acessar, eu gravei um videozinho, um tutorial. É muito fácil, tá? É só clicar no link e seguir no passo a passo lá. Então, eu já criei um tutorial de como faz para entrar, que é muito simples, que eu vou enviar para vocês junto com o link da aula, da sala de aula e o código, tá? Se depois de assistir o tutorial você não conseguir acessar a sala de aula virtual do 7º ano, você me procura, me chama lá no WhatsApp que a gente vai tentar entender o porquê é que você está com dificuldade.
Tudo bem? Lá nesse vídeo tem, inclusive, como é que você vai mandar a atividade, onde é que você clica, o que você faz, como é que você confirma que você enviou, tá bom? Certinho? Perfeito? Dúvida por enquanto? Todos os professores vão fazer isso ou é só você? Por enquanto, acho que só eu. Tá? Acho que nenhum outro professor não. Se outro professor for criar, eles vão comunicar com vocês. Não precisa me enviar e-mail nenhum agora, tá? O que vocês vão precisar do e-mail? Quando eu mandar o link para vocês, para você acessar aquela sala de aula, você vai precisar digitar o seu e-mail e a sua senha, tá? Aí você consegue acessar a página do 7º ano. Tudo bem? Certo? Então é muito fácil. Atenção para o seguinte, eu estou obrigando a você a criar um e-mail do Gmail? Não. Qual que foi o nosso combinado? Que se você não puder criar e não conseguir utilizar um da sua família, você vai conversar comigo depois para a gente tentar ver como é que você vai me mandar suas atividades. Beleza? Certo? Outra coisa, Bia, vai precisar baixar algum aplicativo, alguma coisa? Não, não precisa, tá? O que você vai fazer? Você simplesmente vai acessar aquele link que eu te mandar e já vai abrir a página do navegador. Não precisa baixar nada, ok? Certinho? A sala de aula, tipo, só dura um dia, só por enquanto, que, tipo, é uma reunião, ou fica lá para sempre? A Não, gente vai entrar por no dia exemplo, como se a Google não falir, não deixar de existir, vai ter aquela página eternamente, tá? Eternamente. Então, por exemplo, aquilo que eu postei hoje, vai continuar lá hoje, Como que tá? eu entro de novo? A primeira vez eu clico no link, a segunda. Só clicar no link, já vai estar. Já vai estar o seu acesso. Beleza? Tá. Certinho? Aí você vai ficar mandando o link de novo ou não? Eu posso mandar. Você diz assim, Bia, qual que é o link mesmo? Aí você me fala que eu te mando. O link sempre vai ser o mesmo, tá? É como se fosse um site, tá? Então, por exemplo, como que eu faço para acessar o site da UOL? Dito uol.com.br, não é? Não tem sempre esse site? Então, o link da nossa sala de aula também sempre vai ser o mesmo, nunca vai mudar, tá bom? Fala, Letícia. Quanto vale esse teste que a gente fez? Tá. O teste, pessoal, ele teve 20 perguntas, né? E vale 8 pontos. Tudo bem? Certinho? Então, quando você vier conversar comigo, perguntando qual foi a sua nota, eu te mando qual é o número de acertos que você teve no desafio e qual que foi a sua nota em 8 pontos. Certo? Mais alguma dúvida? Não. Mais alguma dúvida? Se forem, turmas, surgindo algum tipo de dúvida, me chama. Agora, eu estou vendo que o grupo do WhatsApp está bombando. Não é para conversar lá no WhatsApp agora, certo? Prestando atenção na aula. Prestando atenção na aula todos. Tudo bem? Você vai mandar o link? Que dia? Eu posso já até mandar hoje mesmo, tá? E você tem até segunda-feira para me falar se você tem o Gmail ou não. A senha desse tal Gmail aí, como? É por letra, por número? Como é que é? O e-mail que você vai criar, a senha é sua. Você pode colocar letras, símbolos e números. O e-mail é seu, não é? Mas não era Gmail? Isso, que é o a mesma e-mail coisa, do Google, Renato. tá? O Gmail é o e-mail do Google, certo? Ah, tá. Então, eu vou lá no Google e crio um Gmail do Google. Isso, não faz nada agora, depois você faz com calma, tá? Por exemplo, vou enviar para vocês o meu e-mail só para vocês verem como que é, tá? E aí, você precisa colocar uma senha no seu Gmail, não é? No seu e-mail, senão qualquer pessoa vai ter acesso. Então, por exemplo, esse é meu e-mail, entendeu? Certo? E aí, é muito rápido criar um. E aí, eu posso turma, dar um Gmail pro Renato, eu tenho 5. Não. Cada um tem que ter o Eu seu. também tenho uns 6 de... Não, gente, presta atenção, só eu falando, tá? Quem não tiver, vai ter que conversar em casa para ver se pode criar. Não é obrigatório. Lembra disso, ok? Então, Renato, por exemplo, aqui, ó, o meu e-mail é Gmail, como eu mostrei para vocês.
tá? Como eu mandei no coisa de todo mundo, no privado de todo mundo. Então, o do Yahoo não é do Gmail. Não, Yahoo é de outra empresa, tá? Que é o Yahoo. Se você tentar entrar na sala de aula com o Yahoo, você não vai conseguir, tá bom? Certo? E aí, se você não tiver a possibilidade de ter outro e-mail, não tem problema, você não vai ser prejudicado, porque tudo que eu postar lá na sala de aula vai também estar no SAS Conecta, ok? Aí eu vou só te falar como é que você vai me enviar a sua atividade a partir de agora, então, se você não Eu tem vou e-mail. ver aqui se eu vou poder criar um, como é Tá? que é. Gente, mas não é obrigatório, tudo bem? Estou deixando isso muito claro para todos, tá? Não é obrigatório. Quem não tiver, depois me procura. Tá bom, Bia? Ah, não tenho, não consegui criar, não posso, tudo mais. Todo mundo combinado com relação a isso, né? Certinho? Então, vamos lá. Pessoal, seguindo então, se houver dúvida, vocês me procurem, não deixa de me procurar, ok? Bom, meninos, a gente estava falando nas nossas últimas aulas sobre as civilizações africanas, né? E aí eu falei com vocês dos povos bantus. E a gente não terminou de falar dos povos bantus, que é o finalzinho desse capítulo, tá? E aí é o seguinte, o finalzinho desse capítulo, ele vai falar de uma civilização que ela surgiu após a decadência da civilização monomotapa, que foi a que eu falei com vocês na última aula, né? Que foi um império, uma civilização que se desenvolveu próximo a onde hoje é uma região do Zimbábue e que sofreu com a invasão portuguesa. Os portugueses chegaram ali e estimularam conflitos nessa região, o que fez com que eles acabassem entrando em declínio ao longo do tempo. Não foi isso? Paramos aqui na nossa última aula. E aí, no século XVII, né, esse Império Monomotapa já tinha deixado de existir. Na mesma região, pessoal, a gente vê um outro império formado também por povos bantus, tá? E esse império chamava Império Roswy, tá? Ele acabou se desenvolvendo nessa área aqui, nessa mancha cor-de-rosa que eu tô colocando aqui mais na parte sul. Os outros é o quê? Oi? O que é isso? Quilose, Luango, Cuba, Tio? O que é isso? Aqui, essas áreas aqui, são outros impérios que existiram, tá? De outros povos. O que a gente está falando hoje do povo banto é esse Império Roswy, tá? Nessa mancha cor-de-rosa aqui. Tá O bom? Banto era um reino do... Não. Os bantos, Renato, eram um conjunto de povos que falavam a mesma língua. Mas não era o Yorubá, que era um conjunto de povo? Também, tá? E aí, Os bantos, então, eles tinham vários reinos que eram bantos. Isso, vários povos. Alguns povos formaram reinos, tá? Como, por exemplo, o Monomotapa, que eu falei para vocês na última aula, e esse que eu vou falar hoje do Roswy, tá? Pessoal, a origem desse império, o Império Roswy, tem a ver com uma pessoa, tá? Essa pessoa se chamava Dombo, tá? Quem que era esse Dombo? Dombo, ele era um criador de gado muito importante que existiu nessa região aqui, ó, tá? Ele era um importante criador de gado e ele acabou ficando irritado, se irritando com a presença dos portugueses ali ao redor da onde ele criava seus gados, né? Por que ele ficou irritado, né, com os portugueses? Que lá no século XVI, os portugueses chegaram na África, começaram a se instalar e, inclusive, começaram a ocupar algumas rotas que a população que vivia naquela região precisava circular por ela. E aí os portugueses começavam a cobrar muitos impostos da população que vivia ali. O que Dombo acabou fazendo? Acabou convocando outros criadores de gado para expulsar os portugueses desse território, aonde era antigamente o Império Monomotapa. E aí, no século XVII, esse Dombo reúne um exército muito forte e consegue expulsar os portugueses dessa região. Certo? E aí, então, essa região aqui, ó, onde está marcado por cor de rosa,
foi uma região que apenas um grupo dos bantus começou a ficar, só eles, certo? Sob a liderança de quem? Monomotapa era o outro bando? Isso, que eles acabaram entrando em declínio porque os portugueses estavam provocando vários conflitos ali dentro do Império Monomotapa, tá? Então, depois que o Império Monomotapa deixa de existir, surge lá no século XVII o Império Rosli, né? Porque essa área aqui estava sendo ocupada agora por portugueses que começaram a cobrar impostos da população que vivia aqui. E aí, um importante criador de gado, que era chamado Dombo, se une com outros criadores de gado para expulsar os portugueses dessa região. O que ele consegue fazer? De fato, expulsar os portugueses dessa área. E aí, o que a gente percebe desse momento, né? Que o Dombo, que foi aquele líder, né, criador de gado, que reuniu outros criadores para formar um exército, ele acabou se tornando o rei daquela área onde aqueles criadores de gado viviam, tá? E aí, o nome dele, né, como rei, se chama de Xangamiri, tá? Então, a partir dessa expulsão dos portugueses daquela área, o líder passou a se chamar Xangamari, tá? Ou seja, o rei daqueles povos que estavam ali. Tudo bem? E aí, esse rei, ou então como sinônimo Xangamiri, ele podia ter várias esposas, tá? E essas esposas, pessoal, elas eram bastante importantes para o rei. Por quê? Porque essas esposas ajudavam o rei a governar todo o território que ficava sob sua influência. Então, todos aqueles que seguiram o Dombo para expulsar os portugueses, eles acabaram observando o Dombo como uma liderança e jurando fidelidade a ele. Então, todas as áreas que ficavam sob influência do Dombo, né, tinham que ser governadas de maneira muito certinha, né? E quem é que ajudava o Dombo, né, que foi o primeiro rei a governar? As suas esposas. Então, as principais tomadas de decisão, quem ajudava o rei a tomar as primeiras decisões, as principais decisões eram as suas esposas, tá? As várias que ele tinha. Pra vocês terem uma ideia, além de ajudar a tomar decisões, ajudar a governar, quando um rei morria, quem escolhia o seu sucessor eram as várias esposas. Elas se reuniam para decidir quem seria o próximo rei. E aí, depois que chegava a um acordo, havia, por exemplo, uma cerimônia de coroação, onde a primeira esposa coroava o próximo rei. Mas Não, tinha que ter um Qual que era a esposa deles, né? preferida do rei? Não Tipo, tinha esposa preferida. a mais oficial? Não tinha isso, tá? A questão é que a esposa mais velha, quando ele morria, iria coroar o próximo rei. Mas o próximo rei não tinha que ser filho deles? Não, aqui não. Aqui era aquela pessoa que era mais preparada. Quem que escolhia isso eram as esposas, tá? Aqui Mas não tinha uma aí as dinastia. esposas se casavam com outro rei? Não. Aí esse próximo rei, ele é que escolhia suas próximas esposas. Mas E só essas acontecia esposas dos aí filhos, seu rei? sumiam? Um de cada vez. Renato, fala. Que fim dava as esposas do rei que morria? Continuava viva, ué. Eram viúvas agora. Só que elas ainda ficavam aí com um certo status na sociedade, tá? Mas elas não viravam esposas do novo rei, ok? Tá. Fala, Antônio. Mas acontecia do filho seu rei? Porque Muito ele era preparado. Muito difícil. Se as esposas concordassem que ou algum dos filhos, ou até mesmo o filho mais velho, fosse alguém preparado, uma liderança que pudesse continuar governando todo o império sem prejudicar, sem gerar conflitos, ele poderia ser escolhido, mas no geral isso não acontecia, tá? As esposas podiam tirar o rei, tipo, se o rei não tivesse preparado, tipo, se ele estivesse causando muito caos, ela podia, Não. tipo, impeachment o rei? Não, isso não acontecia, tá? Beleza?
E aí, pessoal, quando a gente vai falar desse Império Roswy, né, aonde viviam aqueles criadores ligados sob influência de um rei, o primeiro deles foi o Dombo, aí na religião a gente tem uma coisa interessante para se falar, que eles eram politeístas, né? Então eles acreditavam em vários deuses. E aí nós temos o Mauari como o principal deus que eles acreditavam. Então, em todas as aldeias que tinham dentro do Império Roswy, todos tinham aí as suas várias divindades, nem todos acreditavam nas mesmas, mas todas as aldeias acreditavam no deus Mauari, que era a divindade dos oráculos. O que era essa divindade dos oráculos? Era a divindade em que a população acabava indo até ela pedindo respostas para o futuro. E aí, então, essas pessoas procuravam sacerdotes para procurar respostas. Nossa, eu vou ter muitos filhos, eu vou ter uma colheita próspera, eu vou ter muitos animais para poder criar. Então, a busca por essas respostas se fazia através da procura, né, desse deus Mauari. Então, os sacerdotes tinham esse poder de se comunicar com esse deus para trazer as respostas. E aí, esse Deus trazia as respostas para os sacerdotes e para as pessoas através de fenômenos da natureza. Então, por exemplo, se houvesse uma chuva que fez com que os pastos ficassem muito bonitos para os animais pastarem, era um sinal positivo, por exemplo, para aquilo que você queria saber. Agora, por exemplo, se caiu um raio e botou fogo no pasto inteiro, era um mau presságio. Então, aquilo que você queria que acontecesse, talvez não vai acontecer, ou vai acontecer alguma coisa ruim, e assim por diante, né? Então, os fenômenos da natureza eram as respostas para as perguntas que a população fazia a esse principal Deus, ok? Então, somente os sacerdotes se comunicavam diretamente com esse Deus e cabia a eles, aos sacerdotes, interpretar esses fenômenos da natureza sobre aquilo que o indivíduo queria saber. Pois não, quem está com a mão levantada aí? Como que se eles... Eu só queria dizer que eu cheguei agora por causa que eu tava tomando vacina na aula. É pra pôr o nome no chat? Por favor. Fala, Renata. Mas Como... Pode falar. não pode falar, Renata. Tá. Obrigado. Como que eles se comunicavam com os deuses? Tipo, era ao meio de cartas? Como é que era? Não, esse Deus não era uma pessoa, era uma divindade. Mesma coisa, como é que você conversa com Deus? Como é que você se comunica com Deus? Como é que um padre comunica com Deus? Como é que o Papa, né? Então eram rituais. Então, por exemplo, quando à noite você vai lá, reza para ter uma noite de sono boa, para você agradecer o que aquilo você reza, né? Então era a mesma forma, esse contato através de alguns rituais que os sacerdotes faziam, né? Então, não era uma pessoa, você chegava lá e se comunicava com ela, tá bom? Era através de rituais, só os sacerdotes podiam fazer isso. Tipo, agora me veio essa dúvida, tipo, sabe aquelas pessoas que tem aquele baralho de cartas, você tem que escolher 3, alguma coisa assim? Aquilo é uma religião? Tá falando do Eu tarô? acho que não se encaixa numa religião, tá? Se encaixa mais no esoterismo. Tá? Que é isso? Esoterismo é você se comunicar com o sobrenatural, não necessariamente é uma religião. Não, mas o que o Renato falou? Era tarô mesmo? O que era? Tarô. Fala, Letícia. Mas esse Império Roswy, ele era um povo banto, não era? Isso, exato. Então ele tinha um rei também. O Império Banto não tinha um rei? Não já tinha. Os bantus não são um império. Os bantus é um conjunto de povos que falam a mesma língua, entendeu? E ao longo da existência desses povos foram surgindo vários impérios. 2 deles a gente estudou, o Monomotapa e hoje o Império Roswy, entendeu? Aí o exemplo que eu dei na aula passada é, por exemplo, o Brasil. O Brasil fala o português. Então, o Brasil, junto com Portugal, com Angola, Moçambique, entre outros países, também falam português, certo? Então, nós temos a mesma origem linguística, mas somos nações diferentes. Então, a mesma coisa, os bantus
são povos que falam a mesma língua, têm a mesma origem linguística, mas que formaram nações diferentes, impérios diferentes. Eu falei para vocês na aula passada dos monomotapas e agora do Império Róseo, certo? Entendi. Então, os bantos é como se fosse uma divisão, uma subdivisão só da língua. Isso, perfeito. Certo? E aí, pessoal, ainda no aspecto religioso, quando os bantus, né, eles olhavam para o Xangamiri, eles olhavam para esse rei como um indivíduo que tinha poderes sobrenaturais. Então, o rei, ele tinha poderes de controlar fenômenos da natureza, como o sol, a chuva, o vento, uma seca, um rio. Inclusive, eles acreditavam Quem que tinha esse poder? o rei. Eles Eles acreditavam que os reis tinham o poder, inclusive, de influenciar a ação dos animais. Por isso que, por exemplo, o Dombo teria conseguido expulsar os portugueses lá daquela região onde eles criavam o gado. E aí essa crença acabou passando de um para o outro. Então, talvez, por exemplo, é uma especulação minha, né? Talvez de uma fofoca, de alguém falou que o Dombo tinha poderes sobre fenômenos da natureza, inclusive dos animais, por isso que conseguiu expulsar os portugueses. Isso foi passando de um para o outro. E ao longo da sucessão do Império Róseo, né, os reis foram assumindo, se personificando nessa crença, né? Aonde a pessoa, ao se tornar um rei, ela absorvia, né, essa capacidade de controlar fenômenos da natureza e de animais. Essa crença, ela era tão popular entre a população que até mesmo os portugueses acreditavam que o rei tinha poderes sobrenaturais. Então, durante muito tempo, até por volta dos anos 1830, os portugueses tinham receio de invadir o Império Róseo, medo de o Xangamiri personificar algum fenômeno da natureza, alguns animais e derrotá-los e acabar matando muitos portugueses. Fala, quem levantou a mão aí? Algum dos povos bandos, ou que vive aí, que a gente já estudou, da África, faziam sacrifícios humanos para dar aos deuses? Povos, né? Eu não tenho essa informação se os bantus faziam sacrifícios humanos. Acredito que não, tá? Mas eu posso pesquisar aí na próxima aula e falar com vocês. Mas dentro da África, rituais de sacrifício, não só de animais, como também de seres humanos, era comum. E também a prática do canibalismo, tá? Algumas tribos africanas eram canibais. Certo? Professora, mas por que os portugueses tinham medo? Eles não sabiam, assim, por causa que eles também tinham a sua própria religião. Eles acreditavam nisso também? Sim, acreditavam, né? Então, de tanto que o pessoal falava que o Xangamiri tinha poderes, que eles falavam, opa, tem poder, não vou me arriscar, né? Porque eu não tenho. Né? Então, eu posso ser prejudicado nessa batalha. Professora, Pois não. é que nem, por exemplo, você falou que você é católica, né? Uhum. Então, se alguém faz uma macumba ruim pra você, você não vai ficar com medo? Aí tem aquela Possivelmente. coisa. Eu, Bia, por exemplo, não acredito. Né? Mas tem gente que vai ficar com medo. Também não ia ficar com medo. Né? Então, mas, por exemplo, se alguém fala assim, ó, a hora que você dormir, quando for 11 horas da noite, alguém vai sair debaixo da tua cama e vai puxar teu pé. Você vai dormir sossegado? Mesmo que você não acredita que vai ter ninguém, a hora que der 11 horas da noite, você fala, nossa senhora, eu preciso dormir, senão vão puxar meu pé, né? Então, vão acabando, né, por colocando isso na cabeça das pessoas, elas vão acreditando nessa verdade, mesmo sem ter a comprovação. Oi. Teve um dia que tava eu e meu primo dormindo na roça, daí o meu avô e a minha avó já tava dormindo, né? Daí a gente tava assistindo Titanic, daí a gente não viu a hora. Daí já era quase 3 horas da manhã, era 2h30. Daí a gente não ia dormir nem a pau 3 horas da manhã. Daí a gente ficou tentando dormir o mais rápido possível. Jesus, né? Porque com medo